Salve, salve pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Giro do Saber, diretamente da onde, senhoras e senhores? Do canal de Piracicaba. Piracicaba. E comigo temos aqui... Michael Guilherme de Campos. Vocês já conhecem ele, gente. Vocês que estão habituados a nos seguir, acompanhar nossos conteúdos. Michael Guilherme de Campos e... André Dias da Costa, André Vulgo Poft, sei lá, como vocês quiserem me chamar, eu atendo. E os mais sensíveis eu trouxe a minha avó. Esses comícios. E ó, eu queria agradecer agora imensamente a Paçoquita, que mandou pra gente aqui, ó, pra facilitar o nosso comportamento aqui, pra adocicar o nosso podcast. Da minha Apple, obrigado, A Sung tá patrocinando aqui. Vamos lá. Madeireira do... A madeireira do Jorge, que mandou essa mesa pra nós aqui. Não, hoje tá... Você manda ficar pior, cara. Vários patrocinadores aqui. Você quer participar? Quer ser patrocinador? Master? Entre em contato com a gente. No último encontro, cara, tinha momentos que eu não entendi o que eu falava, de tão rápido que eu tava falando na empolgação, sabe? Então, eu sinto isso sempre. Eu lembrei de você. Falei, caraca, porque eu tava tão empolgado, tava tão divertido. E aí, aproveitando, teve um outro cara aí, como é que chama o cara do Inteligência Limitada? Do Vilela. O Vilela. Daí convidou um cara lá que foi uma porcaria. Que o cara não sabia que era podcast e se comportava, às vezes, um ou outro entrevistado, né? Se comporta como entrevistado. E ele disse uma coisa que mexeu comigo e é sobre a relação que a gente tava falando. Da função do seu comportamento. Ele disse, podcast é uma conversa, cara. Uma conversa informal. Não tem um time de, segundo ele, de perguntas e respostas. Sabe? Eu não tô te entrevistando. Uhum. É um papo. A hora que ele disse isso, ficou muito mais significativo o meu olhar sobre o nosso último episódio. Porque é o que parece. Sim. Às vezes parece um puta papo. E eu tô falando aqui, me empolgo e começo a falar e afastar do microfone. A conversa vai... Então eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas não quer dizer que eu não vou dar um foco em tentar me pronunciar da forma... Agora começa a falar, peraí, deixe eu pensar. Cara. Porque senão minha tia manda assim, cara, adorei o assunto de vocês, mas não entendi. Porque é difícil? Não, porque eu não escuto o que vocês falam muito rápido. E um corta o outro, uma voz do cara que tá do seu lado passa por cima da sua. Isso acontece algumas vezes. Obrigado pelo feedback, tia. Acho que isso acontece algumas vezes e eu não sei se é possível não ter esse momento. Eu acho que a gente consegue diminuir esses momentos de um atravessar o outro. Porque acho que você falou faz sentido. A hora que o comportamento faz sentido, o comportamento... Que não é aleatório. Que não é aleatório. A hora que o comportamento, ele te traz alguma recompensa, pelo menos pra mim, é inevitável me empolgar. Mas de repente começa um movimento que vai só crescendo, até que eu preciso de uma intervenção de outra pessoa pra dar uma segurada. Então eu subo da mesa, e aí a câmera não vai pegar, vai ficar esquisito. Então a gente vai começar? Já começou? Eu queria dizer também que essa aqui é a minha última roupa inédita, né? Porque se não ficar calor, eu não consigo vir de camiseta, porque eu passo frio. E aí eu gastei minhas blusas já. Entendi. Fica chato, porque confunde, né, os episódios. Eu repeti a blusa já, cara. Você repetiu? Eu repeti. Eu sou um cara com poucas roupas, Mariana, cara. minha Stylist. stylist. Não, na verdade eu tenho mudado o corte de cabelo, né? Se a mulher chegando em casa, quem que é Mariana? Não é nada disso que você tá pensando. Não, você devia ter falado no final, isso daí. Pra ver se ela tá assistindo o mesmo podcast. Nossa, verdade. Porque vai ser... Já parou já. Já parou de assistir já agora. De chegar pra ela, você viu? Então você não tá assistindo o podcast, né? Boa, eu falei, como assim não? Eu saio com 6 números da Mega Sena e no final eu vou compartilhar com vocês, né, pessoal? A gente pode fazer que nem o pessoal tá fazendo. Se assistiu até aqui, coloca a hashtag nos comentários aqui, isso. se você assistiu. Mandar brinde pra galera. Fotos, aí, Ele vai dar fotos, a foto vai ficar lá no QR Code. Eu falo, mas quem é que vai lá e salva a foto? Que um desenhista fez. Mas acho que tem, né? Não, porque, deve ter. Eu vou fazer os desenhos da próxima. Eu faço os desenhos aqui. Ele vai ser o cara do Caruso da Roda Viva. Nossa, pra desenhar igual aquele cara, eu desenharia. Não, o cara é o louco. Tem mais ou menos. Eu vi um desenho do meu filho. bem branco. Então vamos lá. Vai, dicção. Como a gente combinou antes. Como que a gente começa, vai? Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é... Surpresa, a gente vai falar só no final. Vamos falar no final pra você assistir até o final. Planeta, ou não? Presta atenção. Foguetes, chegam até lá?
Ele fala sobre o submarino, gente. A Terra é plana ou redonda? Nossa, falando... eu ia comentar a respeito disso. Fala, do quê? Eu tava assistindo o lançamento de um foguete indiano, né? Do canal... esqueci o nome do canal do Serjão, tá ligado? Ele fala a respeito de ciência. Sem Fronteira. Eu não lembro o nome. Não é Ciência Sem Fronteira. Eu não lembro. E aí... Eu vou descobrir agora. Aí ele falou assim... dá pra ver esse foguete do Brasil? Vou fazer uma propaganda pro cara, né, mano? Os caras precisam de um apoio. É verdade, eles estão precisando, né? Esse foguete dá pra ver do Brasil? Não dá, porque tá sendo lançado lá da Índia e tal. E aí ele chega no momento, né? O foguete tá indo reto e depois ele dá uma inclinada, como se parecesse que tá caindo, assim. Aí ele fala, bom, isso daí é só pra mostrar pra vocês que a Terra é redonda, porque ele tá seguindo a circunferência da Terra pra sair, pra atmosfera e tudo mais. Então tem toda uma explicação ali a respeito da terraplanagem. Terraplanagem? Terra é plana. Minha tia tava só aqui, ó. Então é redonda, meteu terraplanagem. Por isso que o seu Nelson, quando foi, tá ligado? Já confundi essa história. É terra plana, desculpa. Então, pra mostrar ali. E aí uma vez eu até falei, poxa, eu pensei que a Terra era plana, dava pra ver se o foguete saísse lá, sei lá, da Flórida, Cabo Canaveral ou da Índia, se fosse plana, dava pra eu ver daqui, né, a hora que estivesse numa certa altura, né? Ia tá longe, né? Ciência Sem Fim, do Sérgio Sacani. Isso mesmo. E aproveitando isso aí, ó, talvez eu entre no tema agora pela beirada. Tá tendo uma quarta de final de semana aí. O desafio nosso é esse, gente. A gente começa um assunto aleatório e vamos ver quem consegue colocar o tema no jogo da melhor maneira possível, da forma mais sutil. É tipo um improviso isso daqui. Cérebro e comportamento. Então é legal isso que você falou. O cara lançou um foguete na Índia e tentou demonstrar por meio de um movimento do foguete que a Terra tem a sua circunferência. Legal. Daí final de semana tava tendo essas festinhas de família e tal. E eu tava tentando falar assim, ó, que existem alguns artigos científicos mostrando, por meio de ressonância magnética funcional, atividades cerebrais, dependendo do estímulo que o cérebro recebe, e eles fazem essa associação de responsabilidade da região do cérebro, de acordo com esse estímulo, para emitir um comportamento. Tá dando explicar por aí. Caramba, eu imagino como foi esse jogo aí pra poder conseguir explicar de daí, modo por exemplo, todo mundo... A gente tava falando disso. Eu acho que é interessante trazer o contexto da família. Quais o tipo de pessoas que tava lá? Era tipo diversos? Então tava lá minha mulher, daí tava meu primo com a mulher dele, daí tava uma tia minha sentada por perto, a mãe desse primo, e o meu pai um pouco mais afastado, e essa conversa surgiu, e eu disse assim, ó, pra ter uma ideia. E foi muito relacionado ao nosso vídeo do Instagram, né? Nosso, sobre dopamina. Sobre só existe comportamento porque existe uma recompensa. O comportamento busca uma recompensa. O comportamento busca algo do qual esse algo fortaleça ou enfraqueça o comportamento que possa vir a acontecer depois. Então eu só faço algo por alguma coisa em troca. Ele tá falando que a dopamina tem essa relação, que a dopamina, dependendo da região do cérebro, ela funciona como um aditivo excitatório, em que te eleva a motivar-se em busca daquilo. E tem alguns receptores que captam essa dopamina, eu até dei o nomezinho lá, tem um receptor chamado D1, ele capta essa dopamina e canaliza o teu foco em busca do teu objetivo. Então isso é um processo fisiológico. Beleza, onde é que eu quero chegar? Daí a pessoa tá escutando esse puta esforço, cara. E eu não mostrei os artigos. Porque eu achei que ia ser... E aí que tá, você tem um time, né? Porque o assunto começa a ficar chato. Sim. Não pra você, pelo menos não pra mim. Sim. Eu ficaria o dia inteiro falando disso. Só que você vê que a galera já... Por quê? Baixa a dopamina, consequentemente influenciando a tua atenção. Então o tálamo dela tava selecionando outros estímulos dos quais entravam em conflito com o meu. E aí tem uma pessoa que fala assim... Não, mas acho que não, porque... Saca? Acho que não, porque nem sempre você quer, às vezes, explicar em cima do seu explicado. Você fica assim pra ela, você é neurologista? Você é neurocientista? Aí você explica isso do foguete, a pessoa fala assim, não, às vezes o foguete fez curva por causa do vento, sabe? Fala, acho que não. A Índia nem manda foguete. Ele resolve o conflito, que relativamente é complexo, com a opinião dele, e pronto. E só precisa de alguém. E aí, olha como fortalece a minha hipótese. Só precisa de alguém que concorde com a pessoa. Essa pessoa acabou de dar uma recompensa pra ela. Essa pessoa que emitiu essa opinião simplista, ela não se deu conta que a recompensa dela é participar da conversa. E aí alguém vai lá e reforça o comportamento dela. É verdade, acho que não. Ela fala, não é? Porque lembra que a gente viu uma vez
lá no canal da Michelle Blogueira, que ela disse que a Terra é plana, ou que a gente viu no canal do Mantra Toda Manhã. Calma, esses canais existem? Não. Do Mantra Não existe. Você acha que não existe, né? Do Mantra Toda Manhã. Do nada, mina, que a gente não precisa fazer as coisas pensando numa recompensa, a gente faz pelo nosso bem-estar. Pelo prazer. Pelo prazer. Pelo prazer inerente do ser Saca? humano. Daí então a pessoa emitiu uma opinião dela, da cabeça dela, sobre um assunto relativamente complexo. Ela recebeu um reforço de uma outra pessoa, a rede de saliência dela falou, então tem mais um dos meus, Sim. que concorda comigo, e arrumou a fonte. Né? Então, mas olha que louco isso daí. Isso, não, de certo modo, justifica alguns comportamentos no sentido de que o que é mais difícil pra mim? Pegar todo o seu conteúdo e tentar entendê-lo e falar, poxa, peraí, calma, eu não conheço tal coisa. Então deixa eu entender melhor o que é a dopamina. Mas de onde a dopamina vem? O que é esse receptor? Como é que funciona todo esse processo? Do que simplesmente, mas não, acontece isso. É muito mais fácil, eu gasto muito menos energia e aí entra na questão da recompensa. Por quê? Para eu conseguir de fato entender, ou para essa pessoa conseguir de fato entender toda a sua explicação, aí tem que gastar uma energia. Sim. Ela tem que parar um pouco de fazer o que ela estava fazendo, ou de mexer no celular, pra falar, peraí, Michael, o que você falou? Não, e eu acho uma coisa bem delicada. E a gente pode até falar qual que é o tema hoje mesmo, é aquele? Segue o jogo. Então, o tema de hoje... O Igor não tá aí, então provavelmente o tema vai vir certo. Champ, segura aí, Champ. O título dele vai ser exatamente como a gente imaginou que deveria ser. Penso eu, né? Que tem uma relação com a atenção. E olha que louco isso, rapidinho, mano. Ai, quando você fala do tema, e aí tem uma coisa. Uma questão é o tema que a gente quer propor. Vamos falar sobre isso. Só que uma coisa é o tema que mais vai agradar quem tá passando o dedo lá no YouTube e fala, poxa, eu gostei desse tema. Mano, então acho que é uma por que eu falo, vamos falar o tema no final? Ou nem vamos falar o tema? Porque acho que é uma negociação entre o que eu quero falar, o que a pessoa quer de fato ouvir, o que ela de fato tá procurando. Manja, então tipo, por isso que muitas vezes tem essa pessoa que você coloca lá, você clica numa notícia, a hora que você lê, você fala assim, mas nada a ver. Mas só pra fazer você clicar, não é nossa intenção essa de fazer você clicar sem ter a ver com o conteúdo. Sabe como é que chama isso, né? Prostituição. Você fala assim, eu nem queria entregar isso, mas estão pagando bem por isso, entendeu? Então vou acabar entregando. Então, eu acho que o tema tem relação com atenção, memória e tomada de decisão. Sim. Então, me parece, aí é uma evidência empírica, eu que estou me dando conta desse tipo de experiência. Que no rolê, todo mundo tem alguma coisa para falar. E me parece cultural isso, sabe? Do tipo, se posicione. Não tem uma força assim de mercado? Se posicione, soft skill, se relacione, seja técnico, se entregue. Aí você dá uma respirada mais... Acho que tem até uma questão social de, eu quero fazer parte desse grupo. E acho que tem... Então... E aí é uma questão da experiência do sujeito e da cultura que ele está inserida, que está pedindo para ele sair da caixinha. Sabe essa caixinha que ninguém sabe qual é? Sai da caixinha, pense fora da caixinha. Daí me parece que quanto mais pessoas envolvidas no papo, a hora que alguém respira profundamente, o sujeito não está necessariamente querendo aprender com você. Supondo que ele, em algum momento, imagine que você tem alguma coisa a ensinar. A hora que você deu aquela respirada, ele fala, não, mas também, por outro lado, ele tem coisa para falar daquilo. E aí o assunto, ele começa... E recomeça inúmeras vezes, saca? Me parece que o assunto não tem aquela coisa do alguém explica e alguém entende, necessariamente assim, de forma pausada. É uma ansiedade, consequentemente, de querer manifestar sua opinião, de falar alguma coisa sobre aquele assunto. Principalmente, né, você tem essa troca de, o que vão pensar de mim, é o momento de eu me posicionar. E é interessante isso no cérebro, porque às vezes não é um comportamento necessariamente consciente, sabe? Experiências passadas, onde eu me posicionei e recebi um reforço, o cérebro percebe que aquilo é gratificador. Gratificante. Existe gratificador? Deve existir. Existe liquidificador? Terraplanagem? Mas então, é que isso daí acaba sendo reforçado pelo nosso comportamento. Porque imagina se a gente fosse assim, você falou uma coisa, eu trouxe um argumento sensacional. Aí eu e o André, a gente todo mundo para, sei lá, 1 minuto. A gente fica 1 minuto de silêncio, analisando toda a complexidade do seu argumento, para depois trazer algo reforçador para isso, uma contribuição para o seu discurso. Vamos ver. Então vamos lá, galera. Porque em alguns momentos o silêncio chega até a ser... Até doer, de tanto peraí, ninguém fala nada, né? É desconfortável. E isso acontece muito, tipo lá, nas discussões familiares, na discussão marido e mulher. Você fala uma coisa ou você escuta uma coisa e outra pessoa espera uma resposta de prontidão.
Aí você fala, não, peraí, eu tava só tentando entender o que você falou. Né? Eu acho que essa relação, ela deve existir em alguns lugares, mas não é algo corriqueiro, não é algo trivial. Acho que eu sou uma das pessoas que ficam paradas. Não, tinha que Não, eu entender, adoro calma falar aí. com você. Puta Eu fico vida. 1 minuto parado, assim, ó. Eu não sei se você tá escutando, mas tá fazendo cara que tá escutando. E aí me bate uma preocupação quando acontece isso, de reforçar o cara. Fala, meu, nossa, é muito legal que você parece bem ouvinte, eu me sinto ouvido, sabe? Pro cara de repente tá só aqui, ó. Mas isso Porque é difícil, cara, tem muita coisa pra falar, tá ligado? É que o nosso comportamento, de novo, a gente espera uma recompensa pra continuar fazendo aquilo. Exato. Então, se você tá conversando com alguém, essa pessoa tá te olhando, tá te ouvindo, você percebe que ela tá prestando atenção de fato no seu discurso, na sua fala, isso faz com que você continue seu discurso, continue trazendo mais informação. De repente, você tá falando a mesma coisa pra alguém que tá, sei lá, viajando. Você percebe na cara da pessoa, e aí essa percepção, ela é subjetiva e pessoal, que ela não tá prestando atenção. De repente, qual que é o seu comportamento? Vou parar de falar. Que não é Exato. Sim. Aí você para de falar, a Você pessoa, não tá não, continua. Não tá recebendo Tá recompensa. gostoso. Cara, eu acho legal. Vamos dar uma brecha. Uma brecha não. Uma ênfase nisso. Porque eu tava estudando sobre esse aspecto, né? Pra poder compartilhar. Então, as informações do ambiente externo, ou seja, fora do organismo da pessoa, elas chegam e elas são recebidas por meio dos 5 sentidos. Não tem outra forma de uma informação externa ao organismo entrar no organismo se não for pelos 5 sentidos. Dessa informação já chega e vai direto pro tálamo, né, pros núcleos talâmicos ali. Esse tálamo filtra a atenção e ele filtra por meio da experiência do sujeito. Então a gente tá na conversa aqui. Você começa um papo, né? Então, ou seja, tá emitindo um som em que não tem recompensa para esse organismo, ou seja, ele não tem repertório, não chama a atenção dele, não tem dopamina suficiente, é possível que ele desfoque. Que ele ou continue, e ainda mais se tiver vários estímulos, lembra que você falou da música no último encontro? Então chega lá no tálamo e o tálamo filtra e manda para regiões subcorticais, que é a casca do cérebro. Aliás, regiões corticais, corticais, que é a casca, e subcorticais. Então vai lá pro subcorticais, vai pros núcleos da base, onde fica o corpo estriado, tanto o dorsal e o ventral. E no dorsal estão os seus hábitos. Então ele vai lá ver se tem comportamento já automatizado. E no estriado ventral tá o sistema de recompensa, que é aquela análise de isso aí é recompensador. Só que tudo isso passando pelo córtex pré-frontal, que faz essa avaliação de temos repertório para esse tipo de comportamento, o quanto vale a pena ficar atento a isso, quanto vai me custar, e se a gente gosta disso, e essa noção de autorreferência. Também no córtex pré-frontal, no ventro medial inferior. A gente tá bem? Como é que tá o nosso sistema metabólico para esse tipo de experiência, esse tipo de estímulo, esse tipo de comportamento? Cara, e assim, ó, saca? Um sopro de atividade. E é legal quando você traz as estruturas que estão... E por que eu tô falando isso? Porque eu tô estudando pra cacete isso aí, e não tem ninguém conversar, entendeu? Eu falei pra minha mulher isso aí ontem, ela falou assim, mas você não vai entender. Eu falei, não quero saber se ela vai entender, eu quero só falar. Me deixa falar um pouco. Ela ficou isso aqui, ó. Eu não tô entendendo mais. Não, às vezes sangue no nariz assim, ó. Pra tentar entender, mas... Eu acho maravilhoso. Então, e assim, quando eu escuto, e eu acho que eu escuto, a gente conversa bastante sobre isso, sobre esses assuntos, eu acho interessante pensar todas essas estruturas que fazem parte desse comportamento. E, por exemplo, se a gente for analisar quando começa, onde termina, quando uma começa, quando outra começa, as regiões subcorticais, elas de repente elas começam a agir sobre esse comportamento primeiro, por uma questão evolutiva, e depois esse comportamento ele é reforçado ou não pelo córtex, e o córtex que vai ter uma função mais analítica de, peraí, temos energia suficiente? Como é que tá a nossa motivação? Tá, né? Acaba sendo... Então, por isso que algumas vezes você começa a prestar atenção em algo, só que essa atenção não se sustenta. Porque, de repente, essas estruturas subcorticais, elas elas conseguem focar. O seu tálamo até libera a sua atenção para aquilo ali. Só que aí passou um tempinho, o seu córtex fala assim, mano, já era, viu? Pode parar. Já deu, próximo. Porque se a informação é complexa pro sujeito que tá ouvindo, o cérebro dele tá ali, ó. A hora que ele não entende, que aquilo ficou vago, provavelmente o córtex dele, o órbito frontal, diz assim, cara, a gente não gosta disso. Sim. Então, aí ele entra no rede de modo padrão,
sabe, que é aquela ausência de engajamento. E o próximo estímulo, engajador, ele foca. E o sujeito tá falando com ele, ficou pra trás. E aí que eu acho interessante. Saca? E aí que é intrigante na rodinha de conversa, você vai falar. Eu tive algumas experiências assim que eu acho bárbaro. Que é, cara, você viu ontem o Santos? Pô, time horrível, hein? Mas não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. E o cara quer pertencer no grupo, e a opinião dele lá parece o eletrocardiograma, tá ligado? E aí ele se modela. E aí que é legal que a gente falou disso em um dos episódios. O seu comportamento ele é governado por regras sociais, autorregras e modelagem das circunstâncias. Então, se eu quero pertencer àquele grupo, o meu córtex está fazendo essa avaliação e o quanto menos treinado ele for, porque pode ser proposital. Eu quero me sentir pertencente, então propositalmente eu vou flexibilizar a minha opinião. Ou é uma questão de recompensa. Toda vez que o cérebro identifica, toda vez que eu flexibilizo minha opinião, eu me sinto pertencente. Então eu nunca entro em conflito com o meu grupinho, entendeu? Não, verdade. Porque esse é meu grupo. E aí entra na questão da atenção numa rede chamada rede de saliência. A rede de saliência, tanto do córtex cingulado no anterior quanto da ínsula, fica verificando o que eu gosto e o que eu não gosto por meio dos estímulos sensoriais, cognitivos e emocionais. Então, se eu pertenço a esse grupo e me sinto bem aqui, não é tão ruim assim, né? Também tem aquela outra coisa. O assunto muda e o cara muda junto. Ô, vocês vão na Festa das Nações? Ah, vou. O cara fala, louco, puta frio. Mas talvez eu faça sábado à tarde, tá ligado? Tá ligado que fica o tempo todo essa coisa do conferindo com o pessoal? Pode crer. Eu acho que é interessante perceber. A gente teve uma conversa sobre isso. Sobre perceber. Isso garante que você não vai fazer isso? Cara, é tudo muito rápido, é muita informação, é muito estímulo. Mas eu acho que eu escapei de várias paradas já, né, nos últimos tempos, por saber essas coisas, cara. Então a gente falou disso algumas vezes. A quantidade de pessoas que sabe disso, que tem essa informação e na real que se interessam por isso, porque não adianta nada você saber de tudo isso daí e na hora do... eu vou seguir a maré aqui, né? E muitas vezes eu faço parte dessa turma que, tá legal aqui esse grupinho de pessoas, qual que é o assunto? Eu vou me embrenhar nesse assunto aqui, vamos que vamos. E quando você traz a rede de modo padrão, então se você tiver interesse em procurar a rede de modo padrão, você vai encontrar também como DMN, que é Default Mode Network. Então o que acontece? Lindo, né? E aí, para mim, faz muito sentido quando você fala que... primeiro que um dos artigos que você mandou pra gente falar hoje, no primeiro parágrafo dele, no resumo, fala que o ambiente é... Que o animal, o ser vivo, o ser humano, ele necessita do ambiente para sobreviver. Isso pra mim, a hora que eu li o parágrafo, eu falei, mano, isso é óbvio, é a mesma coisa que falar que eu preciso respirar pra sobreviver. Né? O ambiente nos modula o tempo todo. E aí, quando eu trago a questão do relacionamento, da parte social da parada, e o modo como a rede de modo padrão ela é ativada, e quando ela é ativada, ela traz pra gente pensamentos que nos remetem a funções sociais, a como eu me sinto, ou a como o Michael se sente, ou como o André se sente, ou como a gente se sente no coletivo e tudo mais, faz muito sentido pra mim, e a rede de modo padrão, perceba, não é porque ela é ativada, quer dizer, não é porque você pensa socialmente que ela é ativada, é porque ela é ativada que você pensa socialmente. Só que ela é ativada muito rápido. Então, quando a rede de modo padrão é ativada? Então, vamos pensar o seguinte, você está lá fazendo um cálculo ou você tem que... fazendo alguma atividade que exige de você muita atenção. A partir do momento que você termina aquela tarefa, a rede de modo padrão é ativada rapidamente. Que é chamada do repouso passivo. Ou quando você está fazendo alguma atividade automática que é do seu cotidiano, por exemplo, você vai da sua casa, talvez isso já tenha acontecido com você que está ouvindo. Você vai do trabalho para sua casa e de repente quando você chega na sua casa você percebe que chegou. Você só percebe que chegou. Você fez todo o caminho no automático. Enquanto você está nesse automático, quem está ativa é a rede de modo padrão. E ela, na maioria das vezes, ela está relacionada ao pensamento sobre como a gente se comporta em sociedade. Como eu me comporto em sociedade, como nós nos comportamos em sociedade. Então, perceber como ela é ativada rapidamente. Então, assim, e ela é ativada antes de você tomar consciência. Tem um artigo, e eu não trouxe o artigo aqui porque a gente não ia falar sobre isso, mas, enfim, acabou caindo nessa pegada. Porque por sorte eu estava estudando ela hoje. Como você não trouxe o artigo, cara? Porque não tá aqui. Porque eu tive que baixar ele no... Nossa, é verdade. Verdade, como você não trouxe? Você não imprimiu isso? Não, é que eu tenho que procurar o mimeógrafo tava sem tinta. No documento lá eu não vou achar. Acabou o álcool. Mas olha só.
Então, assim, perceber como ela é ativada faz muito sentido para entender esse comportamento. Onde, pô, peraí, para fazer parte do grupo, então deixa eu me adequar ao discurso do grupo, ao comportamento do grupo, né? E por que eu penso isso? Porque, cara, é algo até que, não vou dizer involuntário, mas é algo até inerente ao ser humano. Se você é um ser humano, a hora que você deixa de fazer alguma atividade onde exige memória, atenção, exige concentração, a rede de modo padrão vai ser ativada. Você pode chamar assim de involuntário. A gente pode até deixar claro assim. Eu posso chamar de Alcides, por exemplo. Igual a gente chamou o cérebro de Alcides da outra vez. Mas o involuntário no sentido de automatizado. Ele tem uma relação automatizada. Então, sim. Porque o seu cérebro foi selecionado para economizar energia. Então ele acumula comportamentos, tornando esse comportamento hábito. E aí, quando ele precisar de um comportamento, ele vai lá no banco de dados de comportamento. E olha como você falou sobre gasto de energia. Então vamos pensar essa pessoa aí que estava escutando o seu discurso e tinha que fazer um puto esforço para entender o que você estava falando. Tinha que buscar informação que ela não tinha. Então, como ela não tinha, ela tinha que buscar informação em outros lugares. E ela estava num churrasco de família, ela não ia querer fazer isso. Né? Beleza, então olha só o esforço que ela teria que fazer. Por outro lado, quando a rede de modo padrão é ativada e vai diretamente falar para ela assim, se preocupa mais com o seu grupinho aqui. Tô sendo bem simplista, tá, gente? Então não fica bravo comigo se você é estudioso sobre esse caso. Sobre a rede de modo padrão. Mas vai falar assim, desencana. Você vai gastar menos energia, você não vai ter que buscar um conteúdo que você não domina. E, de quebra, vai fazer parte do grupo. E de quebra vai cair naquele último artigo que a gente trouxe, de quando você se sente parte do grupo, você compartilha melhor as informações. E ao compartilhar melhor as informações, você tem uma recompensa prazerosa de, poxa, esse sim é o grupinho que eu gosto. Essa sim é a turminha. Boa. E aí é muito mais fácil, no final das contas, você repetir um comportamento de, por exemplo, ir no bar beber com os amigos, porque é só lá beber a bebida aquele ambiente vai te dar uma recompensa rápida, do que parar, estudar e papapá, frente a um hábito, a um comportamento que você nunca exerceu. Então, são dois vieses. São dois vieses do sistema de recompensa. Então fala dos vieses. O mesolímbico e o mesocortical. E o mesolímbico é esse ganho de recompensa imediato. Ao invés de ir na academia, ficar em casa, comer uma barra de chocolate, tomar um cappuccino, assistir minha série favorita, gasto muito menos energia. O cérebro se adapta muito mais fácil a esse tipo de comportamento do que você sair lá na academia, fazer uma puta força, porque a sua recompensa vai ser depois. Pela sustentabilidade da sua saúde, ou pelo ganho do shape que você quer, ou perder peso, sei lá o quê. E acho que, como você falou do mesolímbico e mesocortical, falar, tipo, a relação deles com as partes do cérebro. Porque é mesolímbico, porque é mesocortical. Então... Porque eu acho que... Desculpa, eu te cortei, mas eu acho que vai dar pra fazer o corte depois. Tá. Eu escutei uma coisa essa semana aqui que se eu conhecesse a pessoa, eu daria um abraço muito forte nela. Diariamente tem um conflito inerente e contínuo entre o sistema límbico, mais precisamente a amígdala, e o córtex pré-frontal, que é o comportamento cognitivo. Gente, a amígdala não é aquela na garganta não, tá? A garganta chama tonsila palatina. Então, o tempo todo, a sua amígdala ela foi selecionada evolutivamente para identificar conceitos de emergência e urgência dos estímulos presentes. E o teu córtex pré-frontal, ele gera um comportamento cognitivo, que é essa análise sobre esses estímulos recorrentes. Então fica uma força de todo comportamento tem um teor emocional e todo comportamento tem um teor cognitivo, um teor racional. É inevitável essa mesmo que exista, a gente falou disso no último encontro, mesmo que exista essa relação, sim, é possível que sobressaia algumas características. Então, numa conversa, por exemplo, em que você está muito atento e se pronunciando de forma bem complexa, é possível que tenha um comportamento cognitivo mais acentuado. E comportamentos mais impulsivos, quando você toma uma fechada no trânsito, ou quando você discute em casa, né, ou com seu filho, ou recebe uma notícia muito ruim e você se sente mais impulsivo, talvez tenha um comportamento mais voltado para o sistema límbico, mais tomado pela amígdala. Então, o sistema mesolímbico é como se fosse esse comportamento impulsivo em busca de uma recompensa imediata, onde quanto mais eu recebo uma recompensa imediata, mais satisfeito o meu cérebro se sente, mais satisfeito ele sente, e quanto mais eu vou buscando essa recompensa imediata para fugir de um estresse, é possível que até o córtex pré-frontal ou o seu comportamento mais cognitivo ele esteja hipoativo. Ele esteja recebendo uma inibição de percepção da realidade.
Aí tornando você um pouco mais impulsivo, você um pouco mais buscador de recompensas imediatas, e é possível que as recompensas imediatas sejam menos funcionais a longo prazo, né? Tipo, consumo de açúcar, de caloria, ou uma inatividade, uma espécie de um sedentarismo. Então essa relação entra numa tabela de experiências pessoais e culturais. E esse sistema mesocortical é como se você se desse conta que recompensas tardias e planejadas tivessem um certo valor e você conseguisse sustentar propositalmente a dor da ausência da recompensa imediata em busca dessa recompensa tardia, ou de se manter no plano. E a relação, para mim, de entender esse processo, que está relacionado à tomada de decisão, é entender o que é que você vai ganhar com essa recompensa tardia e quais são os processos até lá para que o seu cérebro receba, sim, alguma recompensa imediata. Então, acho que o diferencial é esse. Identificar assim, ó. Se eu como uma barra de chocolate, assisto Netflix, isso é negativo? Mas peraí, isso é 100% negativo? Eu não posso assistir, de repente, um episódio ou dois, dependendo da hora do dia, comer um quadradinho de chocolate, em vez de comer um chocolate 100% ao leite? De repente, né? 70%. Um 70%. Um 70%, 50%. E se você for, assim, tiver culhões mesmo, pegar um de 40%. Porque se você gosta de chocolate de 40%, pra mim isso não é normal. Eu gosto de ser... Brincadeira. Ou então você quer comer um cacau puro mesmo, lá comer o cacau do pé. Brincadeira. Porque você gostar ou não de uma coisa tem relação com hábito. Só que sabia que o amargor... Vamos lá, gente. Presta atenção nessa, hein? Você sabia que... O amargor, ele foi selecionado evolutivamente para gerar uma sensação de repúdio, de aversão. Então, sua rede de saliência, principalmente a ínsula, ela tem uma sensação de aversão pelo amargor. Ei, não deu muito certo, não. Mas você consegue modular o seu próprio comportamento, sabendo que, dependendo do amargor que você consome, por exemplo, você vai lá e chupa um limão e fala assim, não, moleque, eu aguento. Fala, qual é a função de chupar um limão desse? Não, porque eu sou brabo. Eu sou forte. Eu sou forte. Agora, se for descoberto que chupar limão aumenta 10 anos da sua vida... Entendeu a função do comportamento? A recompensa que você vai ter. Exatamente, a recompensa. Então, se você substitui o seu chocolate 100% por um 60%, 70%, 40%, e isso tem uma significância no processo de recompensa, você consegue modular o teu comportamento. Mas isso é mesocortical. Então, e para modular esse comportamento mesocortical, e é interessante como a gente fala sobre isso, e já falou sobre isso, que com relação à criação de novos hábitos, ou até com relação a uma coisa que muitas pessoas buscam é como conseguir diminuir ou combater a procrastinação, o fato de você conseguir fragmentar essa recompensa tardia em pequenas recompensas, e não só fragmentar, mas entender e perceber que você está tendo pequenas recompensas ao longo do processo, talvez seja uma das possibilidades para você manter esse foco a longo prazo. E você aceitar adiar a recompensa. Então, só que isso, como o Michael falou agora, isso tem que ser algo não só consciente, mas como algo... você tem que gastar energia para fazer isso. Você tem que se dispor a... Peraí, o que eu ganhei com isso? Então tá bom. Então eu comecei a perceber que eu quero fazer atividade física. Então eu comecei a perceber que eu consigo agora subir 2 lances de escada. Eu percebi que eu ainda não encontrei um corpo perfeito que eu gostaria de encontrar, que eu vi na blogueirinha do Instagram ou do blogueirinho do Instagram. Só que eu consegui perceber que eu tô dormindo melhor, eu tô menos estressado. Olha só que legal, vou jogar bola com a família de domingo, eu consigo jogar 10 minutos. Antes eu consegui jogar só 2. Então, e percebendo essas pequenas recompensas ao longo do processo, porque são essas pequenas recompensas que vão, no todo, fazer com que a recompensa que era tardia realmente apareça. Exato. Só que, como o Michael falou, uma coisa é você ter uma recompensa que ela vai exigir que você pare, pense, organize e se prepare e gaste energia para conseguir entender onde você vai ter recompensa ou não. Outra coisa, no sistema mesolímpico, a recompensa chegou. Pei, toma. Cara, e voltando nisso aí. Então, o mesolímpico, ele tem uma relação com o estriado ventral, que é o sistema de recompensa. Então, a produção e liberação de dopamina na área tegmentar ventral e a captação de dopamina no núcleo accumbente, que é onde identifica a recompensa daquele comportamento. E tudo isso tem relação com o estriado dorsal, onde ficam seus hábitos. Então, se você tem um hábito de receber recompensa produzindo pouco comportamento ou gastando pouca energia, percebe como é contra-intuitivo para o teu cérebro fazer um esforço? Sim. E aí que é o lance do ambiente. Então, se você continua se relacionando ou continua levando um estilo de vida em que facilite esses comportamentos mais impulsivos, ou seja,
Você tem um trabalho muito estressante. E toda vez que você escapa do estresse do seu trabalho, você vai lá e toma, sei lá, muita cerveja, ou come uma comida muito palatável, com alto índice de açúcar ou de gordura, e percebe que está ganhando peso, ou que está tendo prejuízos na saúde, mas ao mesmo tempo gera uma satisfação imediata, porque o seu estresse e sua ansiedade diminui. Aí isso virou um hábito. Então o teu cérebro percebe que esse comportamento rápido alivia o conflito que ele está sofrendo. Então toda vez que terminar o seu tempo, ou for a hora do almoço, ou for o happy hour, ou for o final de semana, o seu cérebro identifica, o seu cérebro cria mapas de emissão de comportamento. Então ele cria mapas de possíveis estímulos, de possíveis comportamentos e possíveis consequências. Então chegou nesse momento que ele identificou que, putz, é a hora do chocolate com Netflix, cara, ele não vai nem levar em consideração uma outra possibilidade. Aí vai ter que ser esse córtex pré-frontal, esse comportamento cognitivo, de falar, peraí, cara, eu já recebi esse tipo de informação, e aí que tá, se você tá recebendo ou não. Isso não é saudável. Existem outras possibilidades. E aí que a gente chama de expansão de repertório, tá ligado? A grosso modo eu posso falar que é um esforço, sou esforçado. Cara. Só que sabe o que eu acho que é legal? Não sei se funcionou pra galera, mas pra mim funciona. Eu ficava, nossa senhora, aí vem até um ódio no meu corpo. Eu ficava puto com gente que falava que eu tinha que ser esforçado. Cara, eu tinha vontade de joelhar esse cara assim, sabe, na boca do estômago. Cara, você tem que ser esforçado. Beleza, amigão, vai encher o saco de outro. A hora que eu entendi que se eu conseguir destrinchar o que significa ser esforçado, a hora que eu percebi o comportamento do meu cérebro, e aí tem um papo assim, cara, seu cérebro te auto-sabota, eu acho muito engraçado isso. É como se eu fosse bipolar, tá ligado? Se eu tivesse múltiplas personalidades, meu cérebro me sabota, fala baixo. Se ele te sabota, quem é que tá sabotando quem, tá ligado? O seu cérebro te sabota, então eu não sou o meu cérebro, ou o meu cérebro não sou eu. Não é uma autossabotagem, cara. É um comportamento que vale mais que o outro. A hora que você percebe isso, aí me parece que funcionou o meu comportamento cognitivo de, peraí, cara, eu consigo evitar isso agora. Ou diminuir. Ao invés de fazer 100% daquele comportamento disfuncional, fazer 50%. Eu comia 4 quadradinhos de chocolate, eu comia só 2, cara. Eu tomava refrigerante com açúcar, vou começar a tomar 100. Sabe? Então, eu acho isso que é processo, cara. Esses ajustes, esse processo, isso é esforço, esse processo que que ele tem que ser feito, principalmente para mudar um hábito, ele tem que ser feito devagar. E, de novo, eu vou voltar para a parte da atividade física. Dar um exemplo como atividade física. Se o seu objetivo, ao invés de ser ter o corpo fitness que o cara que treina 36 anos tem, e você começou a fazer academia ontem, negligenciou sua saúde, sua condição física por 20 anos. Ou que seja por 2 anos. Não, mas eu quero ter o corpo do cara lá. E o cara ele treina, descansa, alimentação equilibrada e dorme bem. Treina, descansa, alimentação equilibrada, dorme bem. Tá. Olha só o nível de comportamento desse cara para chegar naquele aspecto físico. Sem dizer que ele não tem algum prejuízo com relação a isso. Pode ser que ele tenha algum prejuízo social que talvez você não está disposto a pagar. Hoje, quando os colegas dele chamam ele para beber, ele fala, não, cara, eu vou treinar. Quando os colegas dele chamam ele para ir no rodízio de pizza, ele fala, não, mano, eu vou comer minha marmita aqui. Tá disposto a pagar esse preço? Talvez não esteja. Mas o grande lance é... Então, por exemplo, se você ao invés de colocar lá isso daqui, o teu corpo daquele cara, daquela pessoa, como modelo, se você coloca, não, ó, o meu objetivo é, no final dessa semana, é conseguir subir 2 lances de escada sem chegar lá no segundo andar e desmaiar. Beleza. É uma recompensa palpável. É uma recompensa possível. Só que do mesmo modo, o nosso cérebro identifica quando é fácil demais. Quando é fácil demais, ele se desinteressa. Então por isso que você tem que ir ajustando o modo como essas recompensas acontecem. Porque quando é muito fácil, há o desinteresse. Quando é muito difícil, há o desinteresse. Então tem que ser uma recompensa que seja possível de você perceber e falar assim, caramba, eu de fato consegui uma transformação. Manja. Mas... Eu pensei que ele tava falando sobre mim ali, cara. Tanto que 20 anos parado. Virou um estudo de caso agora. Mas, na verdade é o seguinte, ó. Mas faz parte do que eu tô... Você não foi no cardiologista? Fui. Que eu te indiquei? Dr. Renan? O que você perdeu com isso? Renan. Dr. Renan. Não, por quê? Porque o Dr. Renan falou assim, ó, eu mandei mensagem pro Dr. Renan. Seguinte, o André vai aí e tal, ele tá...
Periclitante a situação dele. Aí ele falou assim, ó, aí acabou a consulta, ele falou, dá um toque nele pra mim. Não, mas eu tô num processo que você tava falando agora. Não gosto de fazer exercícios, academia, essas coisas assim, eu não curto, não tenho um hábito e aí não gera dopamina. É isso, né? Não gera dopamina pra mim. Mas, não é motivador. Não é motivador. Só que eu entendo que eu preciso me movimentar, né? O corpo precisa de movimento. E aí, falei, bom, eu vou começar a fazer caminhadas. Gera movimento pra mim. Sem dúvida. E aí, vou caminhar 5 quilômetros, 4 quilômetros, pra mim já é ok. Que eu não posso fazer exercício de alta performance, né? Porque eu tenho um problema no coração. Então, tô fazendo esses exercícios. É verdade, tá? E é verdade. Miocardopatia hipertrófica. Só que Percebeu como estamos, mano. É um lance muito leve, assim, então, né, não é forte, né? Tem diferentes tipos, assim, o meu é um caso leve, só que eu não posso fazer um crossfit da vida, assim, senão eu posso ter morte súbita ali. E aí, então eu me coloquei nesse aí que o Fabrício estava colocando. Bom, vou caminhar 4 km, se estiver para mim ok, vou caminhar 5, vou vendo até onde chego, qual o limite para mim. Tô fazendo... Aí eu chego em casa, faço 20 abdominais. Aí no segundo dia que eu fui fazer abdominal, aumentei, dá para fazer 25. Então ali eu vou procurando ali, e isso para mim tá sendo legal. Isso para mim tá gerando dopamina. Eu falei, tô buscando resultados para mim ali, que é uma luta comigo mesmo. Não tô visando um corpo subsarado. Eu não quero ter um corpo subsarado, assim. Quero só minha saúde só viver mesmo. Mais tempo, mas é legal. Então, mas acho que pra mim, parece que a ideia do podcast é despertar esse tipo de percepção. Cara, corpo... Então existe comportamento funcional e disfuncional. Funcional em função do quê? Né? Então, me parece que em função de regras. E aí, verificar as regras, pra mim, funciona muito mais do que só recebê-las. Sabe? Do tipo, você precisa fazer isso. Peraí, preciso por quê? Então, eu, por ser um cara curioso, vou atrás e verifico a importância e a necessidade realmente das regras. Me parece que o que você fez então você foi até o médico, que tinha uma função social de identificar relações relacionadas à saúde, fazer identificações relacionadas à saúde. Aí você tinha que começar a fazer uma atividade física, você sabia o que você não queria. A hora que você foi caminhar e descobre que isso é uma atividade física, e ela é comparada ao que você não gosta, ela é palatável, você consegue consumi-la. É possível de ser realizada? É palatável, você consegue consumi-la e começa a perceber que realmente ela tem um certo valor pessoal e social, porque me parece assim, eu preciso fazer atividade física, eu comecei a fazer estralar o dedo, cara. Nossa, acho muito legal. Aí você descobre que você não faz a menor diferença sob a informação do médico. Então, quer dizer, ela não é funcional. A função que o estralar o dedo está tendo não é proporcional ao estímulo, tem um problema de saúde. Então você começou a caminhar, começou a fazer abdominal e tem esse problema do coração ainda. Saca? Como é difícil, você tem que dar conta dessas duas coisas. E é possível o quê? Dentro dessas possibilidades, isso se tornou um processo. Aí você aumentou a quantidade de abdominal, talvez você comece a correr ou não. Correr 100 metros, andar 200, sei lá. Você começa a aumentar gradativamente a dificuldade e, consequentemente, o corpo do que você considera atividade física e talvez comece a se enquadrar num tipo de atividade física da tua realidade. Que é o que é que você consegue fazer, o que é que você está disposto a fazer e se os seus resultados médicos estão tendo mudanças significativas. Saca? Sim. Só que se você não sabe isso, cara, você fica essa busca desenfreada por um sucesso, sabe? Esse papo de busque seu sucesso. Cara, esse sucesso não existe, tá ligado? Ele não existe. E às vezes você consegue alcançar esse suposto sucesso. E às vezes não. E aí você fica numa busca ferrada por uma quantidade de dinheiro, por status, por reconhecimento, que você nunca vai ter. É possível que você nunca tenha. Só que você poderia ter coisas menos que isso, que desse conta de sustentar as necessidades da tua vida, só que você não consegue perceber. Porque você não foi atrás do reconhecer o processo e ficou buscando só aquele tal sucesso que te vendem a qualquer custo. E é por isso que eu tô comprando agora aqui um AB Shaper. Comprou um Elis Belt também. Acabou de comprar um... De 12 mil por 9 mil reais. Mas eu acho interessante isso que... Eu vendi meu carro, porque meu carro me não fazia atividade, vendi um apartamento. Cara. Então, mas esse lance de ajustar
o comportamento e perceber as pequenas recompensas para poder continuar esse comportamento. A gente está dando o exemplo do André, que é uma pessoa que tem essa noção de que... Rapidinho. Rapidinho vai atender ele. Então o André tem essa noção de que você precisa recompensar o processo, de que para algumas coisas o processo aqui vai fazer sentido no final, enfim. Só que se a pessoa não tem, é muito fácil ela comprar aquele discurso, de você tem que ter sucesso, e não sei o que, blá blá blá, e um monte de coisa. Só que nesse sentido, como a gente trouxe o exemplo do André da atividade física. A gente não, né? O André trouxe, na verdade. Mas para qualquer outro comportamento, se você não consegue perceber seus pequenos resultados, você não consegue sustentar esse comportamento. Então, como a dopamina ela vai surgir para o André tanto com relação à atividade física, do mesmo modo que pode surgir para alguém que quer aprender a falar em público, não vai, que por algum motivo sentiu a necessidade de se expor mais em público. Por quê? Porque de repente esse cara ele tem o desejo de se tornar um gestor, mas para se tornar um gestor ele tem que falar com mais pessoas. E para falar com mais pessoas ele tem que ter um traquejo maior para esse tipo de cenário. E ele nunca fez isso. Percebe o processo aí? Então, assim, a questão, é justamente isso. Só que o grande lance é perceber, porque assim, se eu me coloco, eu quero ser, sei lá, eu quero ser o Mário Sérgio Cortella. O cara chega, sobe no palco e fala, e parece que o cara comeu 38 livros e a forma como ele fala é fluida, é gostosa, assim? ele canta. É fluida, que vem da palavra... Não, achei que você tá falando porque ele... Não, porque ele tá gordinho. Pela capacidade intelectual e cognitiva que ele tem de trazer informações muito rápidas. Enfim. Só que o grande lance é, se eu tenho esse cara como modelo, e tudo bem ter alguém como modelo, alguém como um resultado a chegar e tudo mais. Só que entenda como foi o processo para essa pessoa chegar lá. Ele não chegou lá hoje. Para ele estar daquele jeito, ele teve que passar por muitas coisas. O processo foi muito longo. Possivelmente ele errou muito, principalmente no começo. Manja? Então, a hora que a gente coloca isso como o resultado e não percebe que, peraí, não quer dizer que para eu conseguir enfrentar um auditório com 3.000 pessoas, eu tenho que primeiro falar com o meu grupo de 5. Eu não vou chegar direto para todo mundo. Então quer dizer que para poder falar para um auditório de 5.000 pessoas, eu tenho que primeiro ter um conteúdo. Conseguir ter um conteúdo, dominar aquele conteúdo para falar para 3, 4, 5 pessoas. E para dominar aquele conteúdo? E para dominar aquele conteúdo eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que me propor a gastar tempo, gastar energia para me dedicar àquele novo comportamento, porque não é simplesmente chegar e não é comprar o AB Shaper que o André sugeriu aqui, você não vai comprar a partir de amanhã você engoliu essa pílula aqui e vai começar a falar em público. Ou vai ter uma habilidade ferrenha para um monte de coisa. Sim. O Cortella não tem aquele jeito assim, na época de escola, da faculdade dele, de tipo assim, os caras, Cortella, vai ter uma festa lá na minha república. Vamos lá, cara. Eu não vou poder ir porque eu tenho 3 livros pra terminar pra ler, tá ligado? E tem fiquei de revisar o texto. Não sei se no começo era assim, porque eu vi umas fotos dele da época de graduação, ele tava todo soltinho. Ah, é? Não sei se ele é assim, eu sou assim hoje, velho. Cortella, te esperamos aqui, viu? Vamos convidar agora o pessoal também. Vamos começar a falar do pessoal, a gente convida pra vir pra cá. Cara, e olha aí a relação de tomada de decisão e frustração. Então, se você coloca uma meta e não sabe que essa meta é difícil, conforme o tempo vai passando e essa meta não é alcançada, o seu sistema de recompensa gera uma frustração. Sim. E essa frustração, ela diminui para baixo do básico. É como se ela ficasse hipofuncional. É como se a sua quantidade de dopamina diária diminuísse. Aí gera uma sensação de, puxa, cara, isso não é pra mim. Aí começam os pensamentos, tanto das tuas experiências pessoais quanto das influências sociais, de não, eu não sou bom o suficiente. Mas também isso não é meu. E essa relação, ela é estressora. Se esse estresse é contínuo e em você gera de alguma forma uma sensação de desamparo, você pode entrar num quadro, cara, depressivo ou de anedonia. Do tipo, cara, nossa, eu não sou bom pra nada também. Nossa, não dá certo, o que eu escolhi pra minha vida não funciona. E sabe quem que tá ativado nessa hora que você tá falando isso aí, ó? Eu não sou bom pra nada, não sei o que lá. A sua rede de modo padrão. Exato. E quanto mais você tá remoendo, ruminando esses comportamentos internos, maiores as chances, não tô falando que isso é
é certeiro, mas maiores as chances de entrar num quadro depressivo. E a rede de modo padrão ela vai sendo alimentada por um comportamento que vai se tornando um hábito. Então você começa a se habituar a perceber que você é incapaz. E toda vez que você se deparar numa situação dessa e você entra nessa ausência de engajamento e fica com você mesmo, é introspectivo, aciona a sua rede de modo padrão. E quais são os pressupostos dela? Se forem pressupostos entristecedores, você vai alimentar esse comportamento de E acho muito legal, eu escrevi isso até no texto. Então, tudo isso que estamos falando no meu aqui. Tudo isso que estamos falando para vocês então, o teu cérebro gera uma autorreferência. É como se ele te colocasse no centro das atividades das quais você participa. E sempre a tua leitura sobre a tua participação é uma percepção. Por isso que pessoas têm opiniões diferentes, não necessariamente, mas possivelmente. A hora que você alimenta a tua rede de modo padrão com essa sensação de incapacidade, começa a influenciar a tua percepção da realidade. Então, eu me sinto mal, me sinto incapaz, isso vai se tornando um hábito. Então, a minha percepção da vida é meio cinza, né? Fazendo uma analogia da cor. É meio acinzentada, assim, tipo, eu não tenho muita vontade de me encontrar com a família, não tenho muita vontade de aquele churrasco que eu gostava há 10 anos atrás, eu não curto tanto mais o meu trabalho. Então eu vou alimentando um fundo de percepção meio desmotivador. Acho que é interessante reforçar que existem pessoas que naturalmente são mais cinzas. E não necessariamente estão num quadro depressivo. Tem aquelas pessoas que são mais expressivas, mais expansivas, gostam de estar cheio de gente. Tem aquelas pessoas que são mais... Na dela. Que se sentem bem quando estão mais sozinhas, quando não estão em tantas... Não, tem gente... Porque senão a gente tá falando isso, o André vai pensar que ele tá com depressão. Não, porque o André ele é um cara que gosta de ficar sozinho. Ele não gosta de tirar foto da lua. Tem gente que vai em casamento, assim, ó. Caramba, é um amigo meu. Ele vai no casamento, ele não vê a hora de ir embora, cara. Acabou de chegar. Caraca, como é difícil, velho. Nossa, eu fui convidado pro casamento. Então, mas olha só, eu já falei pra vocês. Eu fui convidado pro casamento esse final de semana, mas nossa, por que essa moça vai casar, velho? Tá bem sozinha? Não dá pra casar só ela e ele, não convidar ninguém? Cara, veja só essa. Abre um parênteses. Ó, pessoal, eu sou assim, cara. Eu gosto muito também da solitude, sabe? E não necessariamente da solidão, porque eu gosto da minha mulher, gosto do meu filho. Gosto de me encontrar com vocês aqui. Mas gosto de ficar na minha, ficar sozinho, ficar quietinho. Não gosto de evento, não gosto de festa. E daí teve esse casamento aí. E minha mulher, cara, nossa, minha mulher fez exalque, velho. Ligado? Eles não são um grupo, eles são uma tribo. Eles conversam entre eles assim. Eu falo, quem é? Eu falo, não sei, tá ligado? Mas parece que eles se conhecem assim há séculos. Daí ela foi convidada pro casamento de São Paulo. E eu tive que ir junto, né? Que também tem a questão do... E é legal pensar no processo. Não teve, mas... Tem, então. No processo... Tem porque, eu gosto dela e ela gosta do casamento. E ela gosta que eu vá com ela no casamento. E eu gosto dela, me levou... Entende o processo? Sim. Daí a gente foi lá, eu falei, como vai ser? Vai ser, não vai ser. Ela falou assim... Quando você conhece a pessoa, você vai identificando que os códigos que supostamente elas estão oferecendo, que ela está oferecendo, não é o código que ela acha que ela está oferecendo. Não é, vai ser simples. Vai começar às 7h30 e acaba às 10. Vai começar às 7 e acaba às 10. Obviamente que não começa às 7 nunca e não termina às 10 nunca, né? Vai ser no restaurante. Chegou lá, um barzinho. E eu fui de paletózinho, assim, não tinha ninguém de paletó. Acho que nem sei se usa mais isso. Eu tava lá, barzinho e tal, e cerveja free. Eu também não sou tão adepto da bebida assim. Falei, nossa senhora, velho. E aquilo, cara, e é legal essa percepção do tempo. Então, parece, ela encontrou várias amigas, e a galera lá não conhecia ninguém. Você não conhecia ninguém? Conhecia, assim, umas 2, 3 pessoas que eu já tinha visto algumas vezes. O resto da galera eu nunca tinha visto antes. Conhecia de foto. Nem quase de foto. Não, essas 2, 3 aí. Isso, por aí. E daí aquilo é extremamente desmotivador, saca? Então, então o que acontece? Pelo nosso histórico de convivência, eu disse pra ela assim, ó, então a gente não vai conseguir chegar às 7, aparece, e você falou de acabar às 10. Eu não acredito que vai acabar às 10. Provavelmente vai acabar mais tarde. Ela falou, então, eu tô vendo algumas amigas minhas, faz tempo que eu não vejo. E faz tempo é relativo, né? Porque pode ser que eu não veja uma pessoa por 15 anos e 5 minutos tá bom. E se eu não vejo uma pessoa por 5 minutos e quer ficar 15 anos conversando com ela? E aí falei, tudo bem, então vamos combinar o seguinte. Que hora que a gente pode ir embora? Uma meia-noite. 00:30. Eu falei, ok. Então se você quiser ir embora
até meia-noite, meia-noite e meia, meia-noite eu vou conferir com você se a gente tá dentro do nosso combinado ainda. Eu imagino Se você disser... o Michael lá com a planelinha dele lá, a Paula lá rolando, curtindo na festa. Era todo mundo se divertindo, o Michael lá. 10h30, hora de... Não, agora não tá na hora de... Mas olha só. Opa, daí, cara... 5 pra meia-noite. Eu falei assim, meia-noite eu vou falar com você. 2 pra meia-noite. Se você quiser prolongar pra 1h, não tem problema. Porque eu sei quanto aquilo é importante pra você. Meia-noite e meia eu vou falar com você. Se você quer prolongar pra 1h30, então a gente vai até um certo tempo. 1h30, eu vou começar a usar qual argumento? Falei pra ela. Tá começando a ficar disfuncional, que a gente vai entrar no meio da madrugada agora. Vale a pena? Então eu programei as intervenções. E disse assim pra ela, então até meia-noite eu não vou falar com você, é como se eu não existisse, eu não vou te dar chabu. Eu vou ficar aqui interagindo, dando risada dos papos que eu não achava a menor graça. Eu espero que a galera não assim. Não, tudo bem se tiver. Deixa eu deixar aqui pra sabe, quiser. conversando sobre assuntos eu acho legal, cara, porque é o lance do... Lembra que a gente falou do grupo? Agir pelo sistema mesocortical. Então a galera conversando de assuntos muito pessoais e eu só aqui, ó. Tipo assim, cara. Fale. Não tem significado aqui pra mim, criando estratégias de relacionamento. Não, mas eu vou fazer. Isso, eu preciso lançar a cabeça agora. Exato. Eu preciso sorrir. Eu até tomei um pouquinho de cerveja, porque ela ajuda, ela inibe um pouco esse comportamento cognitivo. O álcool inibe seu corpo pra frontal. E como eu já tinha programado um comportamento de aceitar, então eu tava ali no termo de eu tava impulsivo, no sentido de tentando ser espontâneo e contente, e não desagradável. Porque eu planejei antes. É possível que se eu enchesse a cara, eu perdesse esse controle. Pode ser que eu subi em cima da mesa, ou comece a discutir com os convidados, tá ligado? No seu caso, sim. É verdade. E aí, beleza. Isso rolou. Rapidinho, se você que tá ouvindo, porventura, tem um interesse, de falar, cara, como que o Michael consegue fazer isso? Gente, não é de uma hora pra outra, porque ele era completamente inconsequente, mais jovem. Então ele teve que passar por várias situações e levar várias porradas, pode ser traumas, pra chegar nesse nível de, hoje, conseguir olhar pra situação e falar assim, o que mais faz sentido pra mim? Eu beber esse tanto de cerveja, ou sei lá, o que for, e meter o louco aqui, ou me concentrar, me organizar, me planejar pra outra situação. Isso. Né? E aí foi acontecendo exatamente assim. Aí chegou lá pra meia-noite, e aí que tá. Mesmo que sejam os combinados, a relação de tempo é diferente. Então se você tá muito ali, você conversa por 3, 4 horas com a pessoa, você nem percebe, cara. Porque tem uma relação com a dopamina. A quantidade de dopamina envolvida no prazer da atividade, ela torna o tempo subjetivo. E proporcionalmente inverso. Então como é pouco motivador pra mim, cara, a hora não passava, subjetivo ou relativo? Hã? A sua percepção do tempo é relativa. Relativa e subjetiva, né? Porque pra mim, parecia que os minutos duravam muito mais que 60 segundos. E pra ela, conversando, cara. E, nossa, umas conversas assim, do tipo, de fora, você fala, caraca, velho. Olha, sabe? Um exemplo, eu acho isso ótimo. Quando você encontra as pessoas, falam, você não sabe quem casou? O Maurício. Nossa, ela tá grávida. Sério? Nossa, ela nem se dava com esse menino. E, sabe, o assunto flui, cara. Você vê que o assunto não vai pra lugar nenhum, entendeu? As pessoas emitiram um comportamento que é totalmente normal, e elas davam com o menino, você quer entender como é que as pessoas fizeram aquilo, e as pessoas da conversa nem estavam ali. Entende? Você quer entender, tipo assim, mano, por que fez isso comigo? Se ela não se dá com ele, você leva a sério, entender o comportamento do sujeito, e aquilo vai gerar qual função pra depois? A hora que você chegar numa conclusão, aquela conclusão serve pra quê? Pra nada. Porque esse assunto nem acaba, entra outro. Daí chegou isso aí, meia-noite, eu tava ali já, falei, vambora. E dentro de mim dá vontade de falar, por favor. Mas eu sei que o por favor talvez soasse ofensivo, tá ligado? Eu falei, não, vamos, nosso combinado. Isso aí demora 40 minutos, cara. Do primeiro vamos embora até embora de verdade, 40 minutos. E tem outros estímulos de, mas já, fica mais um pouco. E a festa. Mas só funciona porque o combinado estava bem estabelecido e os sujeitos que estavam combinando estavam por dentro da regra. E quando você falou que não tem a conversa ali, não leva pra nada... Mas tem uma recompensa social muito forte. Não leva pra nada pra mim, de Sim, fora. Não leva pra você que estava como observador daquele exato, comportamento. Exato. Mas para quem está como ativo, o ator daquele comportamento, o protagonista daquela situação, é uma recompensa social muito forte. Que faz com que justamente consiga aumentar o vínculo com as pessoas, aumentar a conexão com as pessoas. E, como eu falei do artigo que você mandou, nós somos influenciados pelo ambiente. Nós precisamos do ambiente para isso. E a hora que eu estou num ambiente onde eu me sinto recompensado, que é reforçador de estar ali, por sei lá qual o assunto, seja o futebol, seja o casamento do Maurício, seja sei lá o que vai chover, mano,
Não importa qual é o assunto. O que importa é como aquele assunto reflete e reverbera comportamentos em quem tá participando dele. Eu queria falar reverbera, você viu que eu falei reverbera sem gaguejar? Sem gaguejar, cara. Você não tá ligado à energia que você Mas eu acho, pra falar reverbera. eu acho legal a gente pôr isso no corte, cara. Porque a hora que você tá engajado, no próximo, a hora que você tá engajado numa atividade que é satisfatória, não necessariamente você tá fazendo esse cálculo de, isso aqui é importante pra mim socialmente. Só é gostoso, cara. O teu cérebro faz o resto. Sim. E o cérebro do sujeito tá interconectado com o seu, ele reforça, do tipo, eu também tô gostando disso. Mas não tem esse pausa, pessoal, como é que a gente tá? Não que não possa ter, Sim. né? De repente você tem essa sacada e gera essa pausa. Como é que a gente tá? Tá gostoso o assunto, continuamos nisso. Só vai, cara. Só vai. E aí que entra... Mas aí eu suspeito que se tivesse esse momento, talvez não fosse tão gostoso. Talvez o grande lance, pela minha experiência, talvez o grande lance seja começar e não terminar alguma coisa, porque do mesmo jeito que a gente fala sobre cérebro, no bate-papo que tem 16 parênteses e a gente só fecha 3, a pessoa tá falando da vida do Maurício, da vida da Letícia, da vida do João, difícil, como se fosse... Isso que eu chamo de subjetivo. É difícil mensurar, tá ligado? Sim. A pessoa só tá. É o que o Mihaly Kaczynski chama de flow. O cara só foi, cara. A conversa tá tão fluida que ninguém tá muito preocupado com o tempo, saca? Porque eu tô aqui gaguejando, falando palavras erradas, e o interlocutor dá risada, eu dou risada também, saca? Uma hora, hein, gente? E aí isso vai, cara, isso vai bem fluido. Mas é o lance da atividade física do André, cara. Ou de qualquer outro comportamento que você queira reproduzir. Se não for recompensador, provavelmente ele te exija um estímulo aversivo em relação ao esforço maior. Cara, peraí, isso não tá tão gostoso assim. Mas vamos lá, vamos revisitar. O porquê mesmo que eu tenho que fazer isso? Então, só tentando traduzir o que você falou. Se não tá tão gostoso, talvez não fazer aqui... vamos lá de novo. Se não está tão gostoso, talvez não reproduzir aquele comportamento te traga um dano muito maior do que reproduzir. Então, por exemplo, as pessoas, não gosto do meu trabalho, eu vou trabalhar. Tá, você tem uma recompensa do seu salário. E talvez, se você não for trabalhar, o que você vai ter como recompensa desse não trabalhar é muito maior do que ficar em casa sem fazer nada. E deixa eu deixar claro aqui, viu, o pessoal da festa do casamento. Tá vendo? Olha como foi importante a gente falar. Não é que eu não gostei, cara. Uns 10, 15 segundos de reflexão. Não é que eu não gostei. É que os amigos eram da minha mulher. Eu fui como... Gosto de vocês pra caramba. Eu fui como acompanhante dela. Não, ele até falou que ele até pediu pra agradecer pessoalmente. Aquilo era muito significativo pra ela. Então eu fiz parte disso por ela. E consequentemente tem os amigos dela que são importantes pra mim. Então a percepção de importância é diferente. E eu acho interessante isso daí. Pelo amor de Deus, né? Quando você fala, o casamento. Quando você traz um abraço pra vocês, felicidades, viu? Quando você traz uma instituição, uma pessoa jurídica, a empresa não faz isso. Ou o casamento. Gente, o grande lance, pelo menos pra mim, é pensar que, dependendo das pessoas que estão contigo, qualquer situação é situação. Qualquer situação é importante pra você gerar uma boa experiência, né? Então, por exemplo, o Mike falou, não gosto de casamento. Não é que eu não gosto de casamento. Dependendo das pessoas que estivessem naquele casamento... Não, é porque eu fui convidado pro seu, né? Eu tô tentando na verdade, eu tô tentando conferir algumas coisas aqui, viu, gente? Dependendo das pessoas que estão ali, te fazem... te dão uma recompensa interessante. Exato. Então, porque a empresa X não trata bem os funcionários. Que empresa X, mano? A empresa não existe. A empresa é um monte de tijolo e fio. Exato. As pessoas que estão ali não favorecem, no final não facilitam esse tipo de comportamento. E é difícil identificar a recompensa, né, o processo. Aí você chama de todo, né? Eu não gosto de festas, eu não gosto de encontros sociais. Você generaliza, mas na verdade eu não gosto, veja como é óbvio, eu não gosto de emitir um comportamento em que eu não vai gerar uma recompensa. E é muito louco porque aí isso daí entra... porque você precisa ter empatia. Mano, é foda ter empatia porque eu vou ter que projetar no outro todas as minhas experiências... E a partir das minhas experiências, eu vou ter que identificar as experiências dele para entender como aquela situação, ou o que naquela situação, exerce recompensa para ele. Para ele gostar ou não daquilo ali. E no final como assim você não gosta de tomar café na padaria? Como assim você não gosta de andar a cavalo? Como assim você não gosta de pular de bungee jump? Tem que ser recompensador para você, né?
Na verdade, é inevitável que seja. Sim. Então, se eu quero ter empatia pelo outro, isso tem que ser recompensador o suficiente pra mim, pra dar toda essa importância pra tentar analisar o outro, sem projetar em cima dele de forma demasiada, ou sem exigir coisas das quais, de repente, ele não tá afim de fazer. Sim. E aí que entra o nosso tema na tomada de decisão. Então, você estar atento aos estímulos do ambiente externo, quanto mais atento você está, mais memória isso vai gerar. E mais estímulo você recebe Mais estímulos para você conseguir recebe. processar isso daí. Você recebe estímulos, então não dá para receber todos os estímulos, porque o seu tálamo ele filtra e seleciona. Isso gera memória. Isso gera memória. Então, se você consegue, por meio do meso cortical, buscar estímulos de verdade, por exemplo, quando você lê um livro, e não é tão fácil ler um livro se você não tem o hábito de leitura, aí você vai lá e lê. Então, você está se esforçando a se manter atento naquilo. Aí você lê, termina o livro, gerou uma quantidade de estímulos. E a minha atenção fez com que aquela quantidade de estímulos fosse memorizada. Não o livro todo, mas uma quantidade. Percebe que aquele livro não ia começar a se abrir do nada e cantar. Talvez tenha alguma coisa assim hoje. E até o interessante que, assim, dependendo do conteúdo do livro, a sua rede dopaminérgica no sistema de recompensa te dá tanta recompensa porque você gosta daquele conteúdo. Você fala assim, cara... Quantas páginas tinha o livro? 633. Isso. Você leu quanto? Não, eu li em duas semanas. Por quê? Porque foi olha demais, esse livro aqui, cara. ó. Lê, pessoa serve pra peso de porta. Isso. Pô, aí de repente você precisa ler um livro de 32 páginas de um conteúdo que você odeia, mas você precisa ler por algum motivo, e você arrasta para esse livro por 2 meses. Não, e é engraçado que a rede de modo padrão, quanto menos engajado você tiver naquilo, porque aquilo é pouco recompensador, então você lê um livro relativamente fino, num assunto que você não gosta, você terminou a página e não conseguiu se manter atento no livro, porque aquilo é tão desmotivador que o teu cérebro ficou soluçando a atenção. Aí você ficou lá pensando, comparando, ou vendo que você tinha que fazer outras coisas. Fala, cara, eu acabei a página, não faço ideia do que eu li. Eu acho que até uma dica pra quem vai começar a ler, antes de virar a página, fala assim, o que é essa página? O que eu li? Porque muitas vezes, quando eu vou... Até com tudo que eu gosto, por exemplo, comecei a ler o Comportes do Sapolsky. Cara, tinha hora que eu comecei a falar, cara, tá difícil pra mim. Porque eu queria entender, quando ele falava de onde sai o estímulo, pra onde vai o estímulo, eu queria ter um cérebro na mão e falar assim, peraí, onde que tá? Ah, tá saindo daqui? Aí o que eu tive que fazer? Comprei um cérebro. Comprei um cérebro no mercado... Mentira, comprei um cérebro... No mercado negro, né? Comprei um cérebro na Shopee. Um cérebro bonitinho, de vida e tal. Falei, então aí eu comecei a ler o livro... Comprei um cérebro, mas eu paguei barato e veio com a pessoa junto, né? E aí começou a ficar dificultar que eu não conseguia ver o que eu precisava. Então eu falei, quando ele fala, então, sai daqui... Tá, eu olhava o cérebro, então sai daqui, vai pra cá... Tal. Porque assim, mesmo sendo didático esse processo, não é uma estrutura que ela é responsável sozinha, tem uma série de circuitarias, mas eu senti essa necessidade. Mas mesmo sendo um conteúdo que eu gosto, foi difícil. Mas olha só, se fosse um outro tipo de conteúdo que eu não gosto, eu não ia me esforçar para falar, não, peraí, cara, eu preciso comprar... Não, preciso voltaria. Eu preciso comprar um negócio. Tem artigos sobre isso, cara, sobre fortalecer memórias. Então, você consome um conteúdo, lido, no caso, aí você anota, você quer tipo isso, ó. Não sei se dá pra ver. Você falou do filho dele, a última aula que ele teve. Você cria um mapa... Mental? Eu não gosto Astralvético. Não gosto da palavra mental. Mas é que um mapa facilitador... Mental? Um mapa facilitador das informações e palavras das quais são as faz coisas, sentido. né? Uma pessoa faz um mapa mental. Uma égua de mapa facilitador. No final das contas é a mesma coisa. Mas qual que é a diferença? O valor que você dá para aquela palavra. Qual o significado que aquela palavra traz para você? Por exemplo, ó, vamos supor assim, o André não vai correr. Ele fala assim, cara, eu sento em casa e eu penso fortemente que o meu corpo tá metabolizando toda aquela gordura, toda aquela coisa negativa. Isso me faz muito bem, cara. E o médico falou, não, eu nem vou no médico, eu não acredito neles. Ele cria uma verdade para ele. Acabou. Baseado na concepção dele de verdade. Ele morre daqui 4 anos, porque o corpo dele não corroborou. Não corroborou com essa viagem na maionese dele. Mas pra ele fez sentido, entendeu? Sim, Tá, vamos... Volta aí pro mapa. Então você leu, daí você cria um mapa facilitador dos assuntos, dos temas, das palavras que gerem conexões. Mapa mental. Mapa da mina. E aí, cara, e um terceiro seria tipo como se fosse um teste ou um treino, sabe? Daí você vira a folha ou você estiver fazendo outra coisa, tipo lavando a louça. Fala, o que eu tô fazendo agora? Lavando louça. Como é que funciona? Aí recuperando aquelas memórias. Então a ideia é consumir o conteúdo, então ele vai ser um conteúdo extenso.
Aí você reduz ele no mapa No mapa que você quiser. no mapa facilitador e tem que evocar a memória por meio de testes pessoais. Pode até ser uma provinha se tiver toda essa vontade de fazer isso, ou no teu dia a dia buscando. Então, isso vai concretar a memória. Porque você está adicionando informação, aí você está facilitando a informação e recrutando ela. E aí, toda vez que você recruta informação, o teu cérebro diz assim, opa... Isso é importante. Isso é importante. Se a gente está recrutando essa informação ganha um tique de importância. E aí que gera o quê? A memória de longo prazo. O que é memória de longo prazo? Neurônios que disparam juntos por uma série de vezes que se fortalecem juntos. Então, e aí quando você estava falando da experiência, essa experiência, você recebe o estímulo do ambiente, por meio desse estímulo do ambiente, você vai recrutar memórias de experiências que você já passou, que remetem àquele... que simbolizam aquele ambiente. E esse simbolizar é uma percepção do teu cérebro. Exato. É ele que fala Imagina assim, que tudo isso aqui é um indivíduo analisando todo esse processo. Então, o ambiente que te exerceu influência, te gerou estímulos, te fez você emitir um comportamento. Esse comportamento, esse ambiente, ele vai para suas memórias e fala assim, o que de fato aqui para você faz receber sentido? Aquele estímulo, você tá atento a ele. E a partir daí, você é capaz de você emitir um comportamento que ele vai ser baseado nas suas experiências, quais são as memórias que de fato foram importantes para você e tudo mais. E como é que as memórias são tidas como importantes ou não? Elas têm uma carga de significância emocional. Então, se a informação não tiver uma carga emocional nela, o teu cérebro não vai conseguir agregar valor. Porque o valor está diretamente intrínseco à emoção. Então, nossa, eu tô lendo... Por que o Fabrício está lendo um livro de 600, 700 páginas? Porque aquilo lá, de alguma forma, tem um valor emocional. Sim. Aquilo é importante, aquilo me posiciona, aquilo me deixa apto a um determinado assunto, eu sou reconhecido por aquilo, e uma série de valores culturais. E aí é nesse momento que a via mesolímbica e a via mesocortical, elas interagem, fazendo com que você imite o comportamento. Cara, exatamente. Nossa, essa parte aí foi interessante demais. Muito. Isso dá um puta corte, essa dança aqui, né? E a gente não pôs nenhum artigo, né? Pôs umzinho ali, ó. Só pra quanto tempo? Mas eu não tenho... 1,11. 1,11. Hã? Mas não tá aparecendo direito... Verdade, é verdade. Eu olhei o artigo e falei, mano... Não tá aparecendo. Bolo de cenoura aqui, não ia fazer a menor Eu ia diferença. até dar a sugestão de aparecer TV em lá. modo escuro. Pra TV. Modo escuro, mas eu acho que as letras ficam muito pequenininhas, também não vai dar pra ver. É só pra mostrar só pra gente também. Então, você não deveria ter falado isso põe qualquer coisa. Põe o mesmo artigo, tá ligado? Sempre o mesmo artigo. Galera, a gente trouxe um artigo muito legal que diz assim, ó, sempre que o Mike Fabrício e o André falam no Giro do Saber, é verdade. Cara, isso aí saiu na Netflix. E aí, cara, o lance da atenção. Então, memória. Então, você tem que estar atento para memorizar. Você não consegue memorizar uma coisa em que não tem sua atenção. A coisa não vai entrar por osmose. Então, você tem que estar atento num determinado estímulo para que aquilo vire memória. Sim. E a hora que você tem uma tomada de decisão sobre aquilo, é como se você empregasse em cima daquela abstração informacional valor e conceito. Então, a tua tomada de decisão, ela tem uma relação com o comportamento que você emite e a consequência que você vai ter. E essa tríade de atenção, memória e tomada de decisão compactua o que você chama de autorreferência. O que sou eu? O que sou eu? Eu sou um sujeito que fala assim. Percebe que tudo isso eu sou um sujeito que fala assim porque eu recebi uma quantidade de estímulos que foi formatando o jeito que eu falo, e quando eu falo e me escuto, ou quando eu recebo a definição de alguém, isso alimenta a minha autorreferência sobre o que eu chamo de eu. E aí eu tomo minhas decisões continuo falando assim, mudo o jeito de falar, falo para as mesmas pessoas, verifico se eu falo e é sempre o mesmo feedback, ou depende do grupo que eu tô, saca? Então aqui a conversa flui. Por que aqui a conversa flui e num outro grupo a minha conversa não flui? Ou eu não consigo entrar na conversa, ou o tempo parece que ele se expande. E aí esse tipo de coisa é o quê? Atenção, estar atento sobre isso. Eu memorizo esse tipo de verificação e acho que consigo fazer esse plano de ação junto com a minha mulher porque eu tenho uma expansão de comportamento. Eu verifico o comportamento e falo, peraí, cara, isso aqui tá disfuncional, olha como você fica ansioso aqui e não precisa ser. Olha como você fica aqui totalmente impulsivo e não precisa ser. Olha como tem conteúdos livre, olha, você tem tudo que você precisa aqui, ó. Para de assistir o programa A, que ele não tá te levando a lugar nenhum, e começa a assistir o programa B.
Aí você vai lá e confere e fala, pô, verdade, cara. Aí esse programa B me leva a outros tipos de programa que tem mais essa característica e eu faço o que com o meu repertório comportamental? Uma expansão. Vai ampliando. E aquilo que a gente falou sobre o André fazer uma atividade ou não, tem a ver com a expansão do seu repertório. De repente você se acha com uma expansão de repertório incrível e o contexto que você está inserido reforça. Por exemplo, eu sou um cara que tem facilidade de virar uma caneca de 700 ml de chopp de uma vez só. Pra mim, Michael, isso é uma puta cagada. Mas se eu tô num contexto em que o cara fala, mano, você é muito louco, velho, o que você faz. Vem aqui, galera, para todo mundo. Aí para o bar, a menininha que eu tô paquerando adora a gente que faz isso. Nossa, ela fala, meu, eu quero sair de casa com um cara que bebe uma caneca de 700 ml de uma vez só, tá ligado? Aí sou eu. Aí eu tô nesse contexto, isso reforça meu comportamento. Aí eu vou pro outro bar, reforça meu comportamento. Percebe que a minha percepção de expansão de comportamento tá sendo reforçada pelo ambiente que eu frequento. Saca? Por outro lado, se você apresenta um trabalho, você fala, nossa, Maicon, você fala muito bem, cara. Você percebeu a forma como você traz os exemplos? Poxa, que legal. Poxa, você não quer fazer isso em tal lugar? Vai para outro lugar, faz de novo. Exato. Então, para os dois lados, para o comportamento A e para o comportamento B, a forma de feedback que você recebe, ele é crucial para você ou continuar ou para você desistir daquele comportamento. Mas sabe quem é que não corrobora com isso? O teu organismo. Se porventura o cara que vira 700 ml de cerveja de chopp numa golada só e o cara que tá tentando melhorar a qualidade de vida dele tem um objetivo por trás que é sobrevivência, talvez esse cara consiga mais do que esse. Porque o 700 ml de chopp pra dentro não tá corroborando com aquele plano seu de sobrevivência. Mas é por isso que, nem de tomada de decisão, nem de atenção e nem de memória. Tá, mas é por isso que a gente falou isso algumas vezes. Depende muito de quem é o protagonista desse comportamento. Quem é a pessoa que tá se comportando e por que tá se comportando daquele jeito. Pode ser que esse cara dos 700 ml de chopp, não tá nem aí pra nada e ele nem tem um propósito, um objetivo, algo que para ele faz sentido. Porque se esse cara ele quer, na segunda-feira, acordar cedo para fazer atividade física, para estudar ou para trabalhar, para ter uma rotina mais saudável, e ele tá nisso há muito tempo, dificilmente ele vai ficar reproduzindo esse comportamento. Pode ser que uma vez ou outra ele faça, pode ser que sim. Mas se o propósito, o objetivo dele não é esse, começa a entrar em conflito. Ele vai entrar em conflito, e aí ele vai chegar uma hora que ele vai ter que colocar na balança. E aí isso tem que ser, pode até ser algo bem, bem voluntário. Hoje eu vou sentar no domingo à noite, eu vou colocar na balança. A partir de segunda-feira, eu vou sair todo dia para beber, eu vou ler livro pelo menos 5 vezes na semana. Isso, cara. Acho que isso é processo, sabe? Porque se aquilo que você deseja não condiz com o seu comportamento, não faz sentido você continuar aquele comportamento. Manja, se você quer melhorar, se você quer fazer um Ironman e você sai para beber todo dia, e o seu objetivo, mas meu objetivo eu quero mesmo. Não, você não quer mesmo. Porque o seu objetivo final não condiz com o seu comportamento atual. Sim. Manja? Então, quando isso entra em conflito, você vai ter que colocar, peraí, o que faz mais sentido para mim? Exato. E eu acho que a diferença aí, para dar um puta corte legal, a hora que você identifica isso, me parece que você consegue olhar para os pequenos pedaços que formam o todo. E esses pequenos pedaços são os processos. Então, puxa, eu gosto de saborear um chopp, mas não preciso virar 700 ml de uma vez só. Então, eu falo o seguinte, eu vou tomar de sexta com quem? Putz, sempre que eu vou com tal pessoa, eu perco a linha. Talvez eu não vá. Eu vá com outras pessoas. Então, a hora que você começa a criar uma rotina que faça sentido e confere essa rotina com o que você gostaria de ser, ou gostaria que você tivesse como um comportamento, que isso reflita na sua saúde. E cada vez mais, com o passar do tempo, essa rotina vai ficando cada vez mais coesa, e que você consegue se identificar ali. E sua autorreferência é menos abstrata ou turva e cada vez mais clara, do tipo, não, eu entendi o que eu gosto, eu entendi o que me faz bem e eu tô entendendo o que me faz mal. Cara, o teu cérebro vai conseguir produzir um comportamento fisiológico metabólico muito mais funcional, porque o cérebro é um grande captador de rotina. E eu acho que interessante, a gente já falou disso, de como as experiências do outro influenciam na minha aprendizagem. E apesar de serem captadas e processadas em locais diferentes no cérebro, elas se cruzam em alguns momentos. Então, por isso que eu acho que é importante você ter alguém como referência. Como do exemplo do Cortella, se você quer ser um ótimo orador, se você quer falar para grandes públicos, tê-lo como referência é super importante. Eu acho que é legal e é até necessário você colocar pessoas de sucesso, e eu vou conceituar sucesso. A pessoa que conseguiu aquilo que você deseja, é legal você ter isso como referência.
Só que mais do que ter essa pessoa como referência, é começar a perceber, o que essa pessoa fez para chegar ali? O que ela teve que abrir mão? Quais foram os comportamentos que ela teve que deixar de fazer? E quais foram os comportamentos que ela teve que reforçar? Que ela teve que fazer todos os dias? Que ela teve que criar hábito? Que ela teve que se comportar com mais consistência? Manja, porque a partir daí você vai conseguir conciliar o seu comportamento com aquilo que você deseja profissionalmente, pessoalmente. Eu quero ser um pai melhor. Você quer ser um pai melhor? Se você não trabalhar um determinado horas por dia, se você não dedicar um determinado tempo por dia para o seu filho, se você não se importar com isso, você não vai continuar sendo um pai melhor. Só querer e continuar com os mesmos comportamentos não vai te tornar um pai melhor, não vai te tornar um leitor melhor, não vai te tornar um orador melhor, não vai te tornar um corredor melhor. Manja, então, por isso que eu até fiz um post essa semana de falando, cara, vai pro jogo, vai pro front. Não adianta você ficar lendo, estudando, fazendo um curso, um monte de coisa, se você não se colocar à prova. Acho que o grande lance é ter essas referências e se colocar à prova para perceber, o que eu posso melhorar? Onde eu errei? E aí, de novo, se eu tenho alguém como referência, eu tenho o que é certo. E a partir do momento que eu tenho um parâmetro do que é certo, hora que eu erro, porque eu sei que eu errei, porque não atingi aquele parâmetro, eu começo a direcionar meu comportamento para onde eu posso acertar. Manja? Então acho que a parada é mais ou menos essa. Fez tudo isso, olhou, fez todo esse planejamento, se organizou, examinou, viu quais são as memórias que mais fazem sentido para você, como o ambiente está te estimulando, te influenciando, ou como você está influenciando esse ambiente. Percebeu quais são as decisões que você toma por meio disso? Então agora vai pro jogo. Né? De fato, se coloque à prova para tudo isso. Se exponha ao que você deseja que aconteça. Ótimo. E volta, cara. E então você tem ali, né, o que você quer e o que você faz. Então olha, vai lá, eu acho que é importante fazer, porque se você não começar, você nunca vai saber qual vai ser a consequência. E traz de volta e analisa. Porque é possível que você se frustre. E se você não se der conta que frustração é plausível como consequência, talvez você pare, não volte. Então a frustração é plausível, mas olha para ela. Porque se você não perceber isso, talvez essa tristeza comece a tomar conta. Aí diminui a tua motivação. Então você tem que ir, eu acho que é o que a gente faz aqui, e verifica. Quando eu fui, o que aconteceu, e volta e analisa. E aí a gente reforça uma coisa que nós já falamos também, da rede de apoio. Porque pode ser que nesse momento que você se frustre, você tem uma pessoa que está perto de você que vai falar, peraí, no seu caso, pode ser que no momento que se frustra, a Paula vai chegar e falar, Mike, mas peraí, cara. Tem isso. Pode ser que no momento a Tati chega pra mim e fala assim, isso. Então, assim, as pessoas que estão próximas a você que vão dar esse suporte também. E, de novo, acho que é muito importante a gente pensar nisso, nessa rede de apoio, porque sozinho a gente não vai dar conta de fazer as coisas. Não dá. Manja, e é importante ter esse suporte de quem vai falar, peraí, hoje você tá sentindo assim? Tá, curta essa deprê por enquanto, mas passou? Vamos lá, vamos junto agora, O que a gente pode fazer pra melhorar? E criando esses processos de melhoria. Ótimo. Que horas são? Oração com o tempo. Quanto tempo? Isso. 1h22. Tá bom, né? 1h22. Vamos zoar agora é zoeira. Agora agora é a final. Traz a vodka lá. Olha lá, minha esposa mandou mensagem, ó. Que legal. Você não contou pra ela o que você faz de quarto de manhã? Acabou. Saudade da época que era, isso aí é tido como responsabilidade. Você não podia nem entrar com o celular. Verdade. Agora responder todo mundo aqui. Fala, moleque, vamos. Barzinho hoje. Vou passar uma receita pra vocês agora aqui. Pessoal, é o seguinte, Bom, então é isso, né? É isso. Puxa vida. Então, ao vivo próximo, hein? Então, se você tá assistindo esse aqui e não assistiu ao vivo ainda, saiba que o próximo vai ser ao vivo. A gente só vai confirmar a data. Talvez dia 2. 2 de agosto. 2 de agosto, talvez. Mas a gente vai mandar nas redes sociais, no canal do Piracicaba, no Instagram. Isso aí. Siga a gente. Não esqueça de... Siga o canal do Piracicaba, siga o canal Giro do Saber. Siga-nos no Instagram. Isso. Michael _Guilherme. Fabrício M. Teixeira. André _Profit. POFT. Canal de Piracicaba. O Giro do Saber, a descrição tá no vídeo. Valeu, galera. Muito obrigado. Compartilha. E até a próxima. Falou, valeu. Tchau. Boa. Tchau.